tá demorando mais, mas amanhã a gente coloca. Já gravando aqui, Júlia. Obrigado. Então, pessoal, rapidamente aqui, só falar aqui um pouquinho da palestra. E eu vou gravar, colocar lá no nosso grupo, vou gravar um pequeno vídeo também falando do TDE explicado, né, explicando ele direitinho para vocês lá, qualquer dúvida. Se alguém quiser criar um grupo só com as pessoas que estão naquele grupo, me colocarem também, fiquem à vontade, né? Que às vezes querem tirar uma dúvida ali rapidinho ali do seu próprio trabalho, não tem problema nenhum não. Depois vocês me excluem quando a gente terminar a atividade. Então, esse é o trabalho grande, que é o TDE, e tem trabalhos menores. Deixa eu abrir aqui o trabalho de hoje, né, que foi... Deixa eu ver o que vocês acharam. Era simplesmente tá lá, né, no texto, assim, a maioria dos erros da... Depois a gente vai ter uns que não vai estar, assim, tão claro, não. A maioria dos erros da empresa... Assim, aposta... Foi para onde? Resultado da pesquisa, área de trabalho. Deixa eu abrir aqui para mostrar a vocês. Ó, chegou gente, deixa eu admitir aqui. Bom, onde a gente... Ó, Elton, bem-vindo. Felipe, bem-vindo. Pessoal, antes de nós irmos para debater aquela aula e continuar o assunto sobre estrutura, vocês viram que eu fiz uma pergunta trazendo um pouco para a estrutura, né? Que é o quê, Júlia? Muitas vezes, Valéria, as empresas, elas começam pequenas, Felipe, e ocorre que elas começam a ter oportunidade e vão crescendo. E a estrutura organizacional, gente, ela é fundamental. O que é a estrutura organizacional, Igor? É a empresa ter um centro, uma ideia administrativa muito bem feita, né? Nós discutimos muito na aula passada, e foi bem bacana, né? Eu preciso ter uma estrutura para funcionar. Agora, essa estrutura, Vitor, essa estrutura, Pedro, essa estrutura, Iromar, ela tem um limite. E eu preciso, GCL, entender, Elton, até quando a minha estrutura ela vai aguentando ou eu preciso organizar melhor. Vamos lá rapidamente. Eu sou uma empresa de confecções, eu sou uma distribuidora de uma camiseteria, uma distribuidora de camisas. E eu tenho 30 clientes. A minha estrutura organizacional é para 30 clientes. Mas se eu começo a ter 100 clientes, Pedro, 200 clientes, 300 clientes, clientes fora do estado, talvez eu precise criar na minha estrutura organizacional um setor de logística. Talvez eu preciso criar na minha central um acompanhamento com o cliente, um acompanhamento de cliente. Então, a partir do ponto que eu começo a crescer o meu negócio, ele exige que a minha estrutura organizacional vá crescendo junto. Então, o que é a estrutura organizacional? Olha Pedro Henrique aqui. Pedro Henrique, muito bem-vindo. O que é a estrutura organizacional? É a parte administrativa, é a parte financeira, é a parte de recursos humanos, é a parte
de marketing, é a parte de vendas, ou seja, é tudo que forma, e muitas vezes não é tão visível assim, a organização. Numa empresa pequena, as coisas se misturam, e é o que o professor Edmundo coloca, ela fica muito centralizada em uma pessoa só. Né? Ele corre na área, cruza para cabecear, ele faz tudo. Mas com o tempo e com o crescimento, eu preciso, Júlia, organizar, Francisco, a minha estrutura organizacional. No case, né, dessa empresa, a Pharma, vocês viram que ela foi crescendo e as coisas foram acontecendo. E o gestor da empresa tinha um lado humano de relações humanas, né? Aquela escola lá dos primórdios da administração, que o ser humano é perfeito. Né? Então, assim, não é bem assim. Então, o que é que eu trago para vocês? Não adianta querer crescer de forma desordenada, claro. É melhor você aceitar não crescer. Vou dar um outro exemplo a vocês. Você chega num salão e nunca tem vaga, sabe? Ou ele é muito bom, ou ele é desorganizado. Talvez, Val, você dê uma segunda chance para esse salão. Talvez, Igor, você dê uma segunda chance para esse salão. Olha o grande Dário aí. Mas talvez Vitor não dê. Talvez Vitor não dê. Então, eu não posso contar com a sorte. Eu preciso acompanhar a minha estrutura ao crescimento organizacional. Isso parece fácil, Clara, mas é uma das coisas mais difíceis na gestão. Né? Porque o professor colocou muito bem, corro o risco de montar uma estrutura grande demais para o serviço que eu tenho e ficar caro, ou vou fazendo esse serviço com uma estrutura pequena demais e você vê claramente que a empresa precisa de um funcionário disso, um funcionário daquilo. Então, é uma linha entre a empresa enxuta e necessária e entre a empresa com muito funcionário e desnecessária, muito pequena. Concordam, administradores? Ficou claro? E administradoras? Sim, professor. Repete, por favor, professor, não entendi direito. Tranquilo, Júlia. O que é a sua estrutura organizacional? É toda a parte administrativa que você organiza a sua empresa. Então, você organiza a sua empresa em recursos humanos, em venda, em setor pessoal, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Um pequeno supermercado de bairro. Ele tem lá toda essa estrutura montada. Vendas, ele tem a estrutura do marketing, ele tem o pessoal de logística, ele tem a saída da mercadoria, a entrada da mercadoria, né, que é o setor de compras, tem tudo isso. Mas, muitas vezes, todo esse processo está na figura de um só. Ela não tem um organograma organizado, dividido por partes, onde cada pessoa é responsável. Às vezes, o dono e a família conseguem fazer todo esse processo. Mas, se esse supermercado for crescendo, já tenha 2 filiais, 3 filiais, 4, 5, a estrutura organizacional que eu tenho hoje centralizada passa a não responder a essa nova realidade. Ficou mais claro, Júlia? Sim? Então, gente, e esse processo de sair de uma estrutura muito simples para uma estrutura mais burocrática, né, onde tudo muito mais organizado, uma estrutura mais linear, onde os setores se dividem, né, até, quem sabe, saindo de uma burocracia mais mecanizada até para uma burocracia profissional, que vocês vão ver na estante o que é. Mércia, seja muito bem-vinda. Todos esses setores
Pedros, né? Pedro Henrique e Pedro Emanuel, não é tão simples assim. Ele precisa de um apoio, ele precisa da figura de um administrador, ele precisa de um gestor, né? Quando ela começa a ficar crescendo demais. Ficou claro, administradores e administradoras? Qualquer dúvida é a questão da prova. Não fiquem em dúvida. Eliton, Dário, Iromar, Igor. Eu estou um pouco perdida hoje, professor. Às vezes eu entendo e não entendendo. Eu acho que eu estou um pouco. Tem dias que eu estou meio embufada, como diz o povo. Eu acho que foi excesso de trabalho, viu, Val? Mas não. Olha o João aí. Então, Val, o que ele trouxe na palestra, né, que foi bem interessante, é isso, né? Comece com sua estrutura menor e vá crescendo a sua estrutura a partir que a sua empresa passe a ter demanda. Não monte uma estrutura gigantesca para uma empresa pequena, porque você vai ter cobrança de funcionários. E crescendo com você, essa estrutura vai se consolidando. Agora, a hora de investir nessa estrutura, Val, é que é um dos pontos mais difíceis do empreendedor, né? Qual é a hora de começar a dividir por setor? Qual é a hora de ter um acompanhamento maior? Kevin, boa noite, bem-vindo. Então, esses são pontos que nós temos que estudar o tempo todo, analisar qual a hora, né, de começar a investir nessa questão da estrutura. Grande Rafa, seja bem-vindo. Esse é o X da questão. Porque, no início, toda empresa ela é muito centralizada na figura do dono. Mas, com o passar do tempo, ela vai se organizando, né? Melhorou, Val? Sim, professor. Que é normal, é muita informação, né, para vocês. Mas, gente, a estrutura organizacional, por exemplo, às vezes a gente percebe a falha e, às vezes, a empresa não pode pagar naquele momento. Tem uma organização que eu percebo claramente que ela precisa criar uma linha, porque, assim, ela tem unidades e ela tem um gerente regional. E ela tem 4 a 5 unidades, Messer. E eu percebo que um gerente regional só, ele não consegue dar conta de acompanhar essas 5 unidades. Então, essa empresa precisa criar alguém ou melhorar esse setor do gerente operacional. Então, assim, eu preciso criar uma estrutura de apoio para esse gerente regional. Só que, gente, ela não tem, nesse momento, dinheiro para pagar esse funcionário, né? Que teria que ganhar um pouco mais, vamos dizer assim, né? Não precisa ganhar o que o gerente regional ganha, mas tem que ser um salário menor. Ele seria os olhos do gerente regional, né? Assim, o gerente regional iria para uma, ele iria para outra. E eu vejo claramente que é necessária, mas o dono da empresa vira para você e fala: Júlia, eu não tenho dinheiro agora para isso, né? Você tenta mostrar, olha o dinheiro que você está perdendo, a coisa está solta, não está acompanhando muito bem os indicadores, mas crescer uma empresa, mexer na estrutura organizacional, requer um investimento financeiro maior. E, muitas vezes, essas organizações, que vocês conhecem muitas delas, não estão dispostas, Igor, ou não tem Iromar. Às vezes ela não tem mesmo, Felipe, ela não tem mesmo condição naquele momento. Então, Lara, não é, como é que eu posso dizer para vocês assim, João? Não é tão fácil falar assim, vamos crescer a estrutura. Mas lembre-se, crescer uma estrutura, muitas vezes, é uma colocação de uma pessoa, é a organização de um processo, isso requer investimento pessoal, isso requer treinamento, isso requer, às vezes, criação de um escritório. Então, bem-vindo à administração, né? Administradores e administradoras, porque esse é o nosso processo de decisão.
né? Vocês vão ver nas empresas que vocês farão a consultoria que vocês vão ter ideias, poxa, bem legal. Mas, às vezes, o dono da empresa não tem o recurso para acompanhar aquela ideia. Ficou claro? Mércia, Vitor. Deixa eu ver aqui, Patrick. Olha a Bia aí. Rafael. Ficou claro, pessoal? Professor, Pois não, Vitor? tá dando para me ouvir? Muito bem. Vou tentar exemplificar aqui algo parecido para o senhor ver se minha linha de raciocínio está correta. O senhor falou aí referente a fazer uma consultoria, prestar uma consultoria em uma empresa que está com um processo, a empresa já bem estruturada no mercado, mas, por exemplo, ela está com um processo totalmente errado e que ela está perdendo, mas não tem uma visão de fora que possa enxergar isso. Perfeito. Um exemplo bem... Não vou citar nomes da empresa em si, porque eu tenho uma pessoa próxima que trabalha lá, mas assim, nós estamos na pandemia. Nota-se que todos os laboratórios de Feira de Santana estão ofertando coleta domiciliar. Pelo menos vários que eu conheço. Estão ofertando essa coleta domiciliar. Esse laboratório, ele não cobra a coleta domiciliar. Só que, assim, não tem uma pessoa, nem um software que faz, como é que diz, uma roteirização para ver se tal coleta vai compensar. Eles apenas fazem aquele agendamento por bairros, mas tem hora que uma pessoa está no Feira 7 e outra no Sobradinho, e nesse meio tempo quer encaixar uma após no Tomba. Só que a pessoa que vai coletar está no Sobradinho. Aí esse exame que vai ser no Tomba novamente é um exame de R$13, que no plano sai a R$1. Ou seja, quanto essa empresa está perdendo. E outra coisa, outro ponto, combustível está absurdamente caro e os carros que são utilizados para fazer esse tipo de procedimento não usam GNV. Outro ponto que eu notei. Ou seja, se você fizer uma planilha bem básica, professor, quanto essa empresa está perdendo numa manhã, não vou botar o dia inteiro, vou botar numa manhã. Aí, isso eu venho observando, a pessoa comentando comigo e observando quanto essa empresa não está perdendo no mês, e pensando ela que a quantidade está lhe dando um retorno, só que não. Correto? Perfeito. É isso a estrutura. Muito bem, Vitor. É isso mesmo. Às vezes, o crescimento da estrutura não significa retorno financeiro. Muito bem. Outra coisa, como eu não sei, eu acho que eu falei, por estarmos na pandemia, muitos laboratórios ofertando, ele oferta essa coleta domiciliar, só que não cobra. Só cobra a coleta domiciliar, por exemplo, se for em Humildes, Berimbau, São Gonçalo, ou seja, se a pessoa sai do centro para ir, vamos, por exemplo, em Jaíba. Não cobra em Jaíba. E quando chegar lá, você vai fazer um exame, como você falou, que o plano paga uma mixaria. Eu nem sou formado, professor, mas quando a pessoa me fala, me vem cada ideia assim, ó. Não, mas é isso mesmo. Vocês já estão aqui no caminho da consultoria, de realizar essas análises. Val? Faça uma ligação aí com contabilidade para mim, prática, quando falo de crescimento de uma empresa e ela não está lucrando. Por exemplo, ela pode estar aumentando seu patrimônio. Cortou aqui um pouco, mas você entendeu? Entendi. Você queria ver um exemplo assim, a empresa aparentemente está lucrando, foi até um exemplo que ele falou, né? Uhum. Mas não está
Está faturando, mas não tá dando lucro. Exatamente. Entendi, Val. Por exemplo, Val, esse exemplo que eu dei, ela está lucrando. Só que ela não está vendo o que ela está perdendo. Está pegando o balanço geral do que ela fatura geral, tanto nas suas, nos seus laboratórios físicos, quanto nesse outro. Não tem essa percepção de fora. E é como o professor falou, falta mão de obra. Falta mão de obra. Você coloca uma pessoa só para designar isso tudo. E outra coisa, coloca em cima dos estagiários responsabilidades de gestores. Isso hoje, quem estiver estagiando ou for estagiar, vai ser cada vez mais forte. Arranca o couro. Eu acho que assim, a empresa esperar a atitude de um funcionário nesse sentido de liderar, de tentar fazer a mais, é bacana. O que a empresa não pode é deixar só o estagiário fazer isso sem a supervisão. Aí não pode acontecer. Estagiário, né? Porque é um estagiário. Mas querer a atitude dele, que ele faça sempre mais, é muito bacana, né? Porque as empresas estão buscando mais esse perfil mais autoritário, assim, mais presente mesmo com a empresa. Val, e sobre o seu exemplo, eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu com a gente lá na empresa, né? Um cliente nosso, gente, lá do CEAP, ele faz aquelas namoradeiras. Aquele sofá namoradeira, vocês conhecem? São 2 lugares. Ainda vende desse? Vende, né? Me ajudem. Aquele de 2 lugares. Eu sei qual é, professor. E estava chegando aqui, em Feira de Santana, uma empresa, não me lembro o nome da empresa agora, uma empresa grande dessa de Salvador chegando. E encontrou com ele. A fábrica dele, a fábrica, assim, embrionária dele, a fabricazinha dele, era na Queimadinha. E ele fabricava 150 namoradeiras, né? É o que ele conseguia fabricar, isso contando reforma, que é mais fácil, né? Assim, não é que, desculpa, reforma não é mais fácil, mas é mais rápido. Porque já está pronta ali a estrutura, você coloca um forro e tal. E essa empresa chegou pedindo a ele 500 sofás. Gente, ele ficou doido. Eu vou ficar rico, 500 por mês. Eu vou ficar rico. Minha vida mudou. E lá foi ele, Val. Né? Só que ele procurou a gente e a gente foi fazer contas com ele. E uma conta simples. Hoje você tem 150, você consegue fazer 150 por mês. Então, você vai quase quadruplicar a sua quantidade. Né? Então, você vai precisar de mais funcionários. Quanto você paga seus funcionários hoje? Mas o que eu pago a meu funcionário é meu pai, minha mãe, pererê, meu irmão. Falei, bom, você vai ter que colocar aqui o custo de funcionários mesmo, porque ninguém vai aceitar trabalhar ganhando por semana o que você pode pagar. Né? Aí botamos lá funcionário. Quanto mais você vendendo para a empresa, eu esqueci o nome da empresa, podia até dizer aqui, mas aqui fugiu da minha cabeça mesmo. Aí botamos o custo de funcionário. Colocamos o custo de materiais que para ele ia. Para esses 500, ele vendia uma namoradeira, essa namoradeira, ele vendia, na época, isso faz muito tempo, gente, ele vendia por R$600. Essa empresa queria 500 a 450. Agora era à vista, segundo a empresa. Ele fazia e ela pagava. Entregou, recebeu. Quando nós fizemos todos os cálculos junto com ele, o faturamento dele daria 500, né? Vou botar, se fosse 500 vezes 500 aqui, daria 25, mas dava 24 em alguma coisa o faturamento. E ele não ia ter condições de pegar o serviço que ele já tinha no bairro, ele não ia ter condições de atender a namoradeira, o cliente que ele já tinha para fazer esse sofá duplo, né? Que o pessoal chama de namoradeira, ele não ia ter condições. E o custo dele, bem-vinda, Thay, e o custo dele subiu na época para 32 mil. Então, ele tinha um prejuízo de R$8 mil. Né?
com custo com funcionário, com custo com mais mão de obra, com custo com energia, com a necessidade de uma máquina mais potente, com a necessidade de um pequeno aluguel de galpão, porque ele não tinha uma oficina suficiente para botar 500 sofás, né? Então, assim, ele saía com prejuízo de 8 mil, ele acabou não fechando o negócio, e a empresa que fechou, quebrou, né? Então, assim, muito por falta disso que Val falou aí. A conta. O crescimento, gente, ele tem que ser, Rafa, paulatino, né? Eu tenho que crescer, Thay, eu preciso crescer, Clara, mas eu tenho que crescer de forma fazendo conta, analisando a minha estrutura. Porque sair de 150 para 500... Ele chegou lá dizendo que ele tinha ganhado na Mega Sena, que a vida dele mudou. E eu entendo o sonho dele. E quantos não embarcam nesses sonhos, né, de fazer a marca própria para o G Barbosa, ou a marca própria para o Bom Preço, ou a marca própria para o Atacadão Rodrigues, e não bota na ponta do lápis, muitas vezes, quanto é fazer a marca própria para essa outra pessoa. Ah, mas eu vou receber, não vou ter mais o fiado. Esse está na conta também, está no jogo também. Então, é isso que, quando ele coloca a necessidade de fazer conta, para que eu não esteja achando que eu estou com dinheiro na mão, né? Talvez aquela pessoa nunca tenha pego 25 mil reais na mão, né? Mas, na realidade, só ia sobrar para ele 8 mil, porque muitas vezes esquece do custo dessas mercadorias. Val, te respondi? Vitor? Sim, professor. Excelente, professor. Então, isso é... Eu lembro dele, toda hora que você... Eu esqueci o nome dele, eram umas figuras, assim. E ele todo feliz. Os funcionários dele eram da família, né? Família Ninguém tinha, assim, um salário, sabe, certinho. Ele pagava 80 por semana, na época, acho que o salário mínimo era R$250 na época. Não assinava carteira de ninguém. Mas a partir do momento que você tem um crescimento... E até hoje ele está aí fazendo o trabalho dele, brinca comigo. E o outro do bairro São João fechou e acabou o negócio, porque não fez conta. A empresa faz a proposta, você analisa, né? Mas muitas vezes, gente, a empolgação, e o pequeno empreendedor tem muito isso, né? O brasileiro tem muito isso, não faz as contas, não observa a estrutura. Né? Como é que pode eu sair de 150 para 500? A primeira pergunta que eu fiz a ele, sim, você vai deixar esses sofás aonde? Ah, tem que ter um lugar? Falei, o mínimo, né? Já na rua? Então, assim, volta... o tempo todo a gente percebe isso, né? Essa falta, às vezes, de fazer conta, gente. De entender esse processo de contas, né? Tem um pessoal na área de confecção mesmo, que é muito comum contratar, que se chama facção. Não sei se já ouviram falar. Você leva mais ou menos cortado e a pessoa só costura. Terceirizada, professor. Facção é de uma... São as facções mesmo. São os tipos de... Terceirizada, rapaz. É porque na área de confecção chama facção, né, Val? Eu falei já, professor, em fábrica já, mas minha ex-patroa falou que é terceirizada. É facção mesmo, Vitor. São as facções. Eu sei, eu tirei um, rapaz. Eu trabalhei muito. Comigo, Val. Ele trabalhou. E muitas vezes, gente, é tão pouquinho que ganha que não cobre a hora. Assim, é surreal. Acho que esse povo, como vocês falam de facção, são os mais loucos do mundo. São os mais loucos. Você chega lá, por exemplo, quando tinha micareta, você chegava lá, eu tenho 10 mil abadá. É assim mesmo. Na segunda-feira, tem que entregar os abadá 2.000 quinta, 2.000 quarta, 2.000 sexta, e pode trazer até 20 mil que a gente entrega. Jesus. É assim mesmo. Era para matar a gente lá na estrutura da empresa. Né? Então, isso é muito legal vocês perceberem.
a importância da estrutura. A estrutura tem e deve acompanhar o tamanho da empresa. Então, esse gargalo é um desafio muito grande na hora de você montar um negócio, né? Porque crescer é um desejo de todos, né? Essa semana, vocês ficam puxando caso, eu vou lembrando caso. E tem muito a ver com a aula, né? Aí a pessoa, ele tem um pequeno mercadinho e ele quer vender carne, frango. Então, ele tem um quintal, assim, um fundozinho do mercadinho, Júlia, e ele quer, Francisco, transformar nessa área de açougue. E assim, gente, carne está muito caro, né? E eu tentando conversar isso com ele. A localização dele se chama São Roque, aqui em Feira, fica logo depois do Dama ali, entrando ali pelo Dama. Então, assim, não é uma área tão habitada assim. Então, você quer botar carne, quer botar frango, quer botar peixe. Tem venda? Para o senhor fazer um investimento na sua estrutura, aí no caso a estrutura física, mas também vai ter a estrutura de funcionário. Aquela área é fraca para isso. E às vezes... É muito perto. Isso mesmo. E às vezes as pessoas acham, e isso acontece muito, e vai acontecer com vocês, tá? E vai acontecer com você, Vitor, que você, Igor, está torcendo contra. Eu não estou torcendo contra. Eu só estou dizendo para ele se é momento de fazer aquele investimento. Se ele disser que beleza. Mas ele percebeu, essas perguntas ele consegue responder, foi o que o professor Edmundo falou da importância do porquê. Né? Porque no momento que 1 quilo de alcatra está, né, 40 e tantos reais, 23 reais uma carne com osso, vai trazer esse público? Então, nós entendermos esse processo de estrutura. E é por isso que eu sempre trago para vocês exemplos práticos e peço que vocês tragam também. Eu quero que cada administrador aqui enxerguem, e vocês já fazem isso muito bem, como se eu tivesse naquele negócio, o que eu faria. Nunca esqueçam isso. Em qualquer comércio que você entrar, de qualquer área, Igor, né? Val e Vitor, por exemplo, Lara, eu já sei que vocês já fazem isso, né? E vocês, muitos outros de vocês também já fazem. Não esqueçam, olhe com olhos de gestor. O que é que eu faria aqui? Então, assim, poxa, está tendo essa demanda por carne tão grande, né? No momento que o brasileiro está reduzindo o consumo de carne, para fazer um investimento de frio, de balcão, de funcionário, de toda uma estrutura de negócio? Agora, não, Léo, o Dama está funcionando, tem 10 condomínios aqui, ele é que tem que me responder. E, às vezes, as pessoas ficam chateadas quando a gente pergunta. Isso vai acontecer com vocês também. O que eu já tomei de não é da sua conta na minha vida, eu acho que, e às vezes eu falo até sem querer, assim, sabe, gente? Sai. Eu lembro de uma senhora que botou a foto de um bolo e o bolo estava queimado no Instagram. Eu fui falar com ela respondeu no story, né? Lhe perguntei alguma coisa. Então, assim, você, né, sofre aí também por falar. Esse senhor mesmo aí que eu estou falando para vocês está chateado comigo. Vai passar uns 3 dias aí sem falar comigo. Mas eu não disse não faça. Eu só perguntei a ele, é o momento? Quem é a demanda? Quem vai comprar aqui? Quantas pessoas estão pedindo por carne e frango? Né? Frango ele já vende lá no freezer. Já bota aquele frango da Sadia, Perdigão, sei lá, né? Avigo, ele já tem lá. Carne é que ele não tem. Esse povo, professor, só quer dizer que vai. Bota mesmo que vai vender. Só que é isso, só. Né? Aí depois quebra, depois volta para o senhor. O senhor não falou que era para investir, não era para botar? Se eu pensasse assim, só na questão do crédito, eu estava falando com a Aécio, né? E outra coisa que eu notei, o Jardim Brasil está ali perto, certo? Certo, está relativamente perto. Um pouquinho antes da entrada do Jardim Brasil, logo depois do Dama, um rapaz que tem tipo uma chácara abriu 2 pontos de frente. Não sei se vocês viram. Eu estive lá esse final de semana e eu vi que abriu 2 pontos.
Ou Isso seja, mesmo. aqueles 2 pontos vai ser um concorrente dele que está na frente dele, correto? Então, Correto. você está mais perto dos condomínios ali, tem bem mais condomínios ali subindo. Eu vou ter que ter muita vontade, ou o preço da carne dele é muito barato, Vitor, porque eu tenho que passar o Dama. Só se ele estiver pegando carne do interior que o pessoal mata, Né? não mata em frigorífico, mata na fazenda mesmo. Que aí já sabe. Tá difícil vender assim, porque a fiscalização tá em cima, né? Ainda tem isso, a fiscalização está em cima mesmo. Aí, e você passa o Dama, é a segunda à esquerda. Aí quando você entra, caminha por uma estrada de chão e chega Eu sei nele. qual é, eu sei. Né? Então, assim, é muita vontade. É muita vontade, Júlia, Igor, de comprar carne. Então, é isso que nós temos que pensar, administradores. É isso que eu cobro de vocês. Claro que a gente tem a nota, tem um conhecimento teórico, mas é enxergar com os olhos. Né? Isso eu sei que vocês já estão fazendo. Entrou em qualquer comércio, né? Seja ele físico ou real, tem que ter a pergunta. Né? O que eu faria no lugar dele? Né? O que eu achei da ideia dele? Como eu agiria nessa situação? E aí nós vamos nos acostumando, Francesco, com essas mudanças. Não depende só de mim. Né? E outra coisa, gente, nem sempre o dono vai ouvir sua ideia, ou demora para ouvir. Não sei se alguém aqui é de Irará, a gente almoçava num restaurante em Irará, que a churrasqueira jogava fumaça para cima dos clientes, Júlia. Pense, tá? E você chegar para almoçar e sair enfumaçado da fumaça do diacho da churrasqueira. Aí eu virei pro dono e falei assim, por que você não sobe um pouco mais a chaminé? Aí ele subiu a chaminé. Me ouviu, Pedro. Aí melhorou um pouco, mas ainda, quando ventava lá, e sempre ventava ao contrário, fumaçava. Né? É horrível. Você sai cheirando. Eu gostava da comida de lá, mas não queria comer lá, principalmente quando as meninas estavam com a gente, porque você sai podre a fumaça. A minha ficava chateada, as colegas que trabalhavam na região. E com razão, né? Os homens também, mas as mulheres mais ainda. Porque é um cabelo que não queria lavar, já tinha lavado, uma série de fatores. E esse rapaz, gente, aí eu falei com ele para ele botar na lateral a chaminé. Aí depois ele botou na lateral. E agora ele fez uma reforma, a churrasqueira na parte de dentro não tem mais cheiro nenhum. E ele fala lá, Léo, obrigado, não sei o quê. Assim, eu não ia falar nada, não. Juro para vocês. Né? E tanto é que eu não falei. O primeiro desenho eu fiz num guardanapo e botei em cima da mesa. Quando eu vi que ele escutava, aí eu comecei a falar. Professor, o senhor cobrou alguma coisa por isso? Não, zero. Está errado também. Né? Mas eu já vou falando mesmo. Mas, ô professor, é uma cultura horrível se você vê todas as churrasqueiras de restaurantes, ou é na frente, ou ele já é bem estruturado e colocou no fundo. Isso mesmo. Eu fico sem entender assim. Será que é porque que a gente é muito carnívoro, que olha para a carne e dá vontade de comer? Porque diz que é para chamar. O que me chama é o preço. Eu quero agradecer aqui para vocês. Vamos agora ver o case pela palestra, né, pela presença de vocês. Ficou mais alguma dúvida? Alguém quer algo que queira perguntar? João, Júlia, Karen, Rafael. Ficou claro assim quando ele fala a importância da estrutura e do crescimento? Patrick, foi massa? Ficou tranquilo? Pronto. Porque às vezes entram alguns termos técnicos, né? Que você já domina, mas a gente debater é muito importante. E às vezes, agora, muito boa a palestra, fiquei muito satisfeito. Espero que vocês também. Ó, tá, já colocou aqui. Fiquei ligado, professor. Né? Então, tá, gostou mesmo. Foi. E é essa visão que nós temos que ter mesmo. Né? E é isso que Vitor falou. Vamos fazer conta, vamos ver se paga. Né? Não é possível abrir tanto laboratório, né? Será que está dando para todo mundo? Né? Por exemplo, aqui próximo à minha casa, pegando o exemplo que Vitor falou aqui, eu tenho uma análise próximo à minha casa. Eu tenho uma análise
Eu tenho o IF e tenho o pró-diagnóstico. Tá todo mundo ganhando. Agora eu vou falar uma coisa para o senhor, professor. Né? Eu vou até falar o nome. O pró-diagnóstico, ele se posicionou no mercado. Se posicionou. Ele cobra taxa, vai quem quer, faz exame lá quem quer. Agora sim, eu sou bem observador. Se você for analisar, eu acho que o pró-diagnóstico é o que tem maiores avaliações de certificações em Feira de Santana. Não sei se tem outro que não é, gente, não é da minha família não, viu? De antemão. E eu quase nem faço exame lá. Mas ele se posicionou, né, no mercado. Estrutura, né? No todo. Eu particularmente, eu faço mais no análise por amizade, como você falou aí, né? Amigos do... Pronto, eu também, professor. Faço mais lá na análise. O pessoal que trabalha lá, professor Eduardo foi professor da UNEF, então teve toda uma relação de amizade. Mas eu vejo o diagnóstico com um crescimento bastante interessante mesmo. Gente, vamos ver a atividade? Deixa eu ver aqui, botar para apresentar. É aqui, né? Ainda estou apanhando aqui. Acertei. Foi uma atividade bem... O que é que vocês acharam? Eu queria ouvir vocês. Eu queria que vocês apontassem, assim, ele mesmo coloca aqui muitos dos defeitos, né? Mas eu queria que vocês apontassem, assim, quais foram os defeitos principais, principalmente aqueles ligados com a questão da estrutura, né? Gostaria de ouvir vocês. Quem quer falar? Vocês estão cansados hoje? Professor, eu fiz, mas eu falei de forma geral, não relacionado ao texto. Tá errado? Não, mas você foi os casos do texto, né, Júlia? Como? Você usou como exemplo o que estava no texto? Não, eu pensei que era para falar de forma geral. Mas generalizou, né? Foi. Dá uma lida. Eu fiz de acordo com o texto, professor, mas, tipo, eu falei da estrutura organizacional, tipo, a postura que existe estratégia, contingente, tipo, como se fosse um texto. Eu li e fiz baseado nesse texto. Cara, você quer falar o seu texto? Professor, não tá, é para ir ser enviado hoje, né? Eu coloquei até algumas coisas que eu escutei até da palestra. Olha para isso, tá vendo? Mas quiser fazer um resumo, qual foi o que mais te chamou a atenção nessa empresa aí que tá indo, né? Que estava indo, né? Não sei se está no rumo, professor, mas eu coloquei assim, que a estrutura organizacional, ela existe uma postura estratégica contingente com a inovação rápida. Porém, dentro da visão do negócio, para assim poder proporcionar o suporte necessário para produzir as mudanças de acordo com exigida pelo ambiente. Ou seja, que ele expandiu logo, alugou prédio, tudo mais, tipo, não teve uma visão, aumentou lá o salário dos... Foi, tipo assim, muito alto, parece que era de 1%, de 2%, foi para 5%, faltou uma visão na rotina, do comportamento no ambiente, faltou o estudo, né, do ambiente externo e externos, a visão geral, que a mudança ela tanto faz parte como para os membros, como para os clientes, no mercado que se insere. Perfeito, Karen. E a empresa ela tem que se adaptar, né, com as mudanças no ambiente de trabalho, acompanhar as demandas, as expectativas, que se criar a cada momento, através das mudanças, da estrutura, dos produtos, dos serviços, da rotina. Faltou, basicamente, conhecimento do gestor, né, na sua estrutura organizacional e apresentar algumas possibilidades de reorganização e conhecer mais dos seus fornecedores. Eu coloquei basicamente assim, tipo, como formato de texto. E você falou 2 pontos. Algumas coisas eu peguei de acordo também com a palestra que eu escutei, professor. Muito bom.
E a função é essa mesmo, né? Traz a palestra, o material do livro, o slide, e você criar. Excelente. Você falou de 2 pontos aí, importantíssimo para organizações e métodos, né? Conhecimento do fornecedor é indispensável, conhecimento do cliente. Se você não conhece de quem você compra, nem de quem você vende, que foi o caso dele, dá uma atrapalhada. Agora, gente, eu queria fazer um adendo que, assim, isso é muito comum, que é aquela empolgação, como o Karen falou, eu quero crescer, né? Eu quero crescer. Professor, esse estudo de caso era para ser debatido aqui em aula ou é para enviar para É o para entregar mesmo. Mas, assim, eu sempre abro esse debate para a gente, e eu agradeço aí a sua participação. Mais alguém gostaria de falar a sua? Júlia? Ô, professor, o senhor está me ouvindo? Ouvindo muito bem, grande João. Então, eu respondi, mas eu respondi justamente no dia que o senhor passou a atividade. Eu não fiz nada ligado à palestra que a gente viu, não. Não. Olha a resposta aqui. Pode falar a sua resposta. Mas eu fiz sobre a Farma. Eu citei os erros dela, entendeu? Sim. Eu botei o seguinte, um dos maiores erros foi a transição de empresa familiar patriarcal para uma empresa administrativa profissional, de forma completamente desconecta para uma empresa profissional. Uma empresa desse porte procura produtividade, eficiência e evolução. A partir do momento em que escolhe distribuidores de forma superficial e apressada, já vai contra o objetivo de progresso de forma organizada e pacífica, podendo trazer problemas futuros como trouxe. Continuando. Aumentar o número de vendedores e de veículos sem necessidade é outro ponto crítico, que a gente pode fazer até um link, né, com o que Edmundo, eu acho que é esse o nome dele, falou na palestra. Por causa que ele disse que, não lembro qual empresa ele citou, mas uma empresa que evoluiu muito rápido, contratou muitos funcionários e no final teve que demitir grande parte deles. Que eu acho que não teve um estudo de caso, no caso da evolução da empresa, até que ponto ela podia alcançar. Acabou demitindo alguns funcionários. Até quando ele fala que a empresa pretende deixar os profissionais mais antigos e fiéis, porém nada produtivos. É um grande erro, já que paga funcionários para não cumprir com os objetivos. A Farma, ela deixou os funcionários mais fiéis, porém nada produtivo, que eu acabei de ler aqui, prejudicando a empresa. Superestocagem de matéria-prima, por exemplo, outra ação sem necessidade no momento, a empresa tem que evoluir junto com a demanda e não ao contrário. Totaliza cerca de 4.700 clientes e apenas 5% ativo, e querem aumentar a empresa, eles tinham que inovar e com isso conquistar clientes para que aumente a demanda e enfim evolua a empresa. Botei isso aí. João, muito obrigado. Correto. Né? Percebam que Karen e João, Júlia está com sua visão certa também. Eles tiveram, como também como é que eu digo? É um estudo de caso grande, né? Ele tem 2 páginas, mas tem muitos pontos. Vocês percebam que falaram certo, mas com pontos diferentes. E se cada um ler aqui, às vezes, o que chamou mais a atenção, e isso é natural, né? Principalmente quando é um estudo de caso. Às vezes, Vitor vai para um caminho. Aninha, eu reconheci pela sua voz, viu? Que era você, mas falei assim. Eu reconheci pela voz, mas tá Karen aqui, eu falei, vou chamar de Karen, que a coisa ela me fala que é Ana, né? Mas reconheci sim. Então, João, veja que o João já foi para um outro caminho. Júlia está correto também. Eu ia dizer assim, se eu quisesse, eu ia ler para o senhor como foi minha resposta, que agora eu fiquei meio em dúvida. Porque, assim, eu sempre leio a pergunta primeiro para depois ler o texto, apesar que o texto era mais como um exemplo, mas que a gente tinha que dar uma resposta assim da gente, tanto que eu assisti sua aula e peguei alguns exemplos que o senhor falou. Entendi. Quando o senhor passou. Eu leio? Pode sim, você que decide. Deixa eu ver, né? Se tá certo. A falta de planejamento, deixa eu ler a pergunta, né? Como gestor de OS e dinâmica organizacional, quais os principais erros de estrutura organizacional? Aí eu coloquei que era a falta de planejamento, porque com planejamento evita ser pego de surpresa. O excesso de centralização, que quer dizer que os donos guardam, né, todas as informações estratégicas
para eles mesmos, acreditando que são os profissionais mais indicados para lidar com isso, e assim possibilita o surgimento de novas ideias, a falta de comunicação e atenção, a falta de um bom profissional, contratar quem sabe fazer, para ter uma boa estrutura organizacional, saber correr atrás para que funcione, para que as tarefas estejam claras, organizar funções e responsabilidades, criar metas e condições motivadoras para funcionários, etc. Mas também cabe ao dono permitir que o administrador faça isso, pois às vezes até ele não enxerga e impede que realize esse trabalho. Júlia, tá correto, tá vendo? Tá? Ixi. Você falou do planejamento, a centralização, que é um erro da pequena empresa, né? Assim, não é que é um erro, pelo amor de Deus, gente. Na pequena empresa, a empresa que está nascendo, centralizar é normal, né? Leonardo está abrindo uma empresa agora, ele vai centralizar nele, porque ele não tem uma estrutura organizacional muito grande. Mas a partir do momento que você vai tendo funcionários, você deve delegar, você cita aí, está correto. Percebam, gente, muitas vezes não tem uma forma só de resposta. Principalmente em case, né? Estudo de caso. Por isso que a gente vai fazer mais estudo de caso. É aquilo que ele chama a atenção. Às vezes, é igual a história do indicador que ele falou. Eu quero responder tudo no estudo de caso, eu me perco. Né? Se eu for direto, escolho um ponto que eu estou vendo ali e foco naquele, ele é muito mais fácil do que eu tentar atirar em vários pontos. Né? A não ser que eu domine todos esses pontos. Então, centraliza, suas opiniões foram muito voltadas para a falta de planejamento e para a centralização. Tá certo. Né? Então, percebam, estudo de caso, muitas vezes, tem estudo de caso, esse foi um estudo de caso mais simples. Tem estudo de caso que ele achar o problema dele é um pouco mais complexo. Esse, assim, era um que parece que todos os problemas ele tinha. Né? Parece que tudo... Cadê Messi? Estou achando Messi aqui. Então, Crispina, muitas vezes, Altemar, eu tento atirar em todos, Carla, e acabo não. Faz o que Júlia fez. Foca nos pontos que ela viu principal e aprofunda. Pode ser feito assim também, e não estaria errado. Mais alguém quer falar? Tranquilo? Vão me enviar, né? Não querem falar, vamos só deixar enviar. Agradecendo a todos que falaram, mas percebam que casou muito com a palestra, que casa com a aula de hoje, que eu vou abrir aqui agora, para a gente começar, né? Bom, nós não temos atividades para a aula de hoje, dessa aula de hoje, porque eu não vou terminar ela hoje, e eu preciso que a gente comece a pensar o nosso... Quem já tem empresa, já ir começando o TDE, né? Eu não sei como é... Assim que sair as empresas daqui também, eu já passo para vocês, mas a gente já começar devagarzinho. Ai, é aqui. Então, gente, a gente está aqui em estrutura, foi... Ai, eu abri errado. Não é essa que eu quero, não. Professor, no caso, aquela que... Oi? Pois não? Não estou ouvindo? Aquelas equipes que já formaram. Aquelas equipes que já formaram. Isso. As equipes que já estão formadas. Então, no caso, pois não, o senhor vai dar ainda a empresa, né? Tipo, o senhor está organizando ainda as empresas e vai passar para a gente, não é isso? Isso, Ana. Mas, assim, qual é o meu receio? Né? É não termos empresas suficientes para todas as equipes. Você está me entendendo? Uhum. Mas então, aí, qualquer coisa, sabe, se com antecedência, que a gente já começa a perguntar. Não, eu já quero que vocês, se puderem, já ir perguntando. Se no grupo alguém já tem, porque assim, o que é que aconteceu? A maioria das empresas que se inscreveram, não foram muitas, a gente sabe até pelo momento da pandemia, e a maioria, cara, muito pequena, a maioria, Ana, muito pequenininha. Pode chamar. Ana, Karen, não. Porque eu já tenho uma aqui na manga. Pode essa da sua manga. Porque é muito pequenininha. Então, assim,
não vai ter uma estrutura, vai ficar todas numa estrutura simplista, né? É claro que vocês podem ter uma numa estrutura menor querendo crescer, a gente pode fazer isso também. Então, assim, quem já tiver uma empresa e já puder começar, começa, e aquelas que vão ficar para a gente, já vou passando para vocês, para quem está sem empresa. Ficou claro, gente? Por exemplo, Arthur mesmo, ele me falou que tem a empresa da família. Se ele quiser, já pode, né? Talvez Val, Lara já tenha algum contato com a empresa, já pode ir começando. Vitor também, na equipe dele. Não sei se é a mesma, de Vitor, de Val e Lara. Né? Já pode ir começando. Ok? O cara botou ok aqui. Vamos lá. Então, gente, hoje nós vamos falar... Está todo mundo vendo o meu slide? Me dá um ok? Sim, professor. A estrutura e o planejamento, que foi a palestra, né? Nós vimos que uma estrutura, ela precisa deixar claro a responsabilidade, o que você é responsável por fazer, e ela tem que deixar claro a quem você é subordinado, né? E uma das coisas mais importantes da metodologia para uma estrutura, ela saber claramente a missão, a visão e os valores. Por exemplo, essa empresa que nós realizamos o estudo de caso, nós percebemos claramente que ela se perdeu por não lembrar qual é a missão, a visão e os valores. Parece um nome simples para colocar numa plaquinha, gente, mas não é. É fundamental no processo da organização. É ela, né, que dá o pontapé inicial de uma estrutura. Eu trouxe aqui, por exemplo, o que é uma missão, né? Missão é porque é a razão de ser da empresa. É porque a empresa existe. O que ela faz. E tem que estar claro. Na minha opinião, tem empresas que pegam a missão e faz linda e maravilhosa, mas não diz o que a empresa faz, né? Qual é a missão da UNEF, por exemplo? Eu vou falar aqui de forma resumida, né? Levar ensino e educação para as pessoas, né? De uma forma que esta possa transformar a sua vida. Então, assim, está bem resumida, da UNEF é grandona, depois eu trago para vocês ele. Mas bem resumida, né? Então, levar a educação, pode ser a graduação, pode ser o mestrado, pode ser o tecnólogo, pode ser o doutorado, é levar educação, que transforme as vidas das pessoas. Então, missão é o que a empresa faz, né? Tem que deixar bem claro isso. Missão é o que a empresa faz. Visão é onde a empresa quer chegar. Ser a maior, ser o maior centro universitário de educação do Nordeste, né? Ser a maior universidade do Nordeste. Então, visão é isso. E os valores é aquilo que eu não abro mão da minha caminhada, né? O que é que você não abre mão da sua caminhada? Eu não abro mão da minha caminhada da honestidade, né? Eu não abro mão da minha caminhada em ser íntegro, né? Parece participante do Big Brother, né, gente? Né? Honesto, íntegro. Então, vou dizer que está gravando. Então... né? Mas os valores são isso, né? O que é que a empresa não abre mão? Para eu sair do que eu estou hoje, que é a minha visão, para eu ir para a minha visão, quais são os valores que eu não abro mão? O que eu não abro mão? Né? Então, por exemplo, eu vou utilizar uma missão, eu começando hoje o curso de administração. Agora, entrando, primeiro semestre. Qual é a minha visão? Qual é a minha missão? Estudar administração da melhor maneira possível, buscando aprender todas as disciplinas, né? E tornar-se um administrador respeitado. Qual é a minha visão? Ser um administrador respeitado. Botei. O que é que eu não abro mão? Quais são os valores que eu não abro mão? Né?
tirar boas notas, não pescar, fazer todos os trabalhos. Tá vendo? Botei lá meus valores. Perceberam? Então, tudo na minha vida eu posso colocar missão, visão e valores. E sempre estar olhando para eu não esquecer. Porque muitas vezes eu me perco na minha caminhada que eu esqueço quem eu sou. Nenhum de vocês esquece em nenhum momento dos valores que foram passados pelos pais de vocês, pais e mães. Não é pelos pais, quando eu digo os dois, né? Pela família. Vocês não esquecem. A gente pode até, às vezes, titubear, mas o valor está ali. Ele traz a gente de volta ao rei. Ele traz a gente de volta ao prumo. Mesma coisa é uma empresa, né? E, às vezes, no decorrer do caminho, João, por N motivo, Thay, por dinheiro, Wellington, né, Clara, Crispina, Iromar, por N motivo as empresas se perdem, né? Quando eu lembro que o principal valor da Odebrecht era a ética. E vocês viram, né, o mar de lama que acabou a instituição se metendo, hoje está mudando de nome, né, tentando ressurgir aí. Então, os valores é para eu não me perder. Missão, quem eu sou, que é o RG da empresa. Visão, onde eu quero chegar. E nesse caminho, eu não abro mão dos meus valores. E para sair da missão para a missão, eu preciso de estratégia. Senão, não adianta nada. Se eu não estudar as matérias de administração, se eu não me preparar, se eu não participar de palestra, se eu não participar de eventos, se eu não fizer cursos, eu não vou ser esse administrador respeitado que eu quero ser como visão. Se eu não ler o livro. Então, Júlia, é esforço, Karen, Ana, Patrick, né, Rafa, não é muito transpiração. Uma vez eu estava assistindo uma palestra de Oscar Schmidt, que ele disse que odiava o apelido Mão Santa. Porque todo final de treino, ele colocava que ele tinha que lançar 300 bolas. Né? Ele contava, depois que ele ficou mais famoso, ele tinha quem contasse para ele. Então, não era mão santa, era mão treinada. Né? E ele fala assim, não existe sorte, existe transpiração. Então, esforço. Né? Vocês são totalmente capazes. Não esqueçam disso. Né? Vocês vão chegar aonde vocês quiserem chegar. Eu não tenho dúvida disso. E quero estar lá para aplaudir. Vamos lá? Ficou claro missão, visão e valores, gente? Clara, Francesco, Thay. Deixa eu ver, alguém já botou aqui no slot, sim. Bom, tem uma atividadezinha para a gente fazer aqui. Quero ver se vocês estão craque mesmo. Né? Ó, eu trouxe aqui um exemplo de uma distribuidora, o nome dela é FX. Ela é fábrica e distribuidora de produtos de limpeza, é uma das Escape Apple, né, Escape Up, essas empresas que estão crescendo mais de 20% ao ano. E ela traz aqui, missão, ser a solução inovadora em higiene e limpeza na demanda no mercado. Olha, gente, ela começa com um ser, que não é muito característica de missão, mas tudo bem. Mas o que é que ela faz? Higiene e limpeza. Ela quer ser uma solução inovadora em higiene e limpeza. O que é que eu espero dessa empresa? Né? Que ela traga sempre algo novo. Eu vou estar sempre entrando no site, porque ela diz que é inovadora. Né? Visão. Ser referência em higiene e limpeza no mercado do Espírito Santo. Ela vende para todo o Brasil, mas ela disse que ia ser referência no Espírito Santo. Talvez não atualizou ainda a visão dela. E o que ela não abre mão nessa caminhada? Inovação, qualidade, conhecimento, comprometimento, sustentabilidade e satisfação do cliente. Então, a missão dela, produto inovador de higiene e limpeza. Assim, resumindo, a visão, ser referência no Espírito Santo no mercado de higiene e limpeza. E o que eu não abro mão? Inovação, qualidade, conhecimento, comprometimento, sustentabilidade e satisfação. Gente,
quando eu vou fazer uma seleção de uma empresa, a primeira coisa que eu procuro é saber a missão, a visão e os valores dela. Né? E na hora lá que eu estou na entrevista, eu não vou mentir para vocês, não. Se eu tiver oportunidade, eu digo uns valores. Se o recrutador for bom, ele vai falar assim, poxa, o menino aí está no páreo. Se o instrutor não prestar atenção lá no serviço dele, não vai adiantar muita coisa, não. Mas eu brigo para estar no páreo. Eu vou entrar aqui que eu vou precisar, que eu vou botar na tela de lá, mas eu vou precisar, deixa eu fechar aqui meu... Eu vou precisar aqui para acompanhar o chat. Eu saí. Ah, por que eu saí? Eu mesmo me derrubei. Eu vou fazer algumas perguntas a vocês agora e quero ver vocês acertando, né? Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo dividir a tela aqui. Não. Deixar ela aqui pequenininha. Aí. Fica muito pequeno, né, gente? Assim? Vocês não conseguem enxergar, não, né? Fica muito pequeno? Dá para enxergar suave, Lúcio. Só? Dá para enxergar suave, tá de boa, tá bom. Boa? Então, pronto. Eu vou fazer a pergunta aqui e vocês vão responder ou abrir o microfone. Qual empresa é essa missão? Olhe como uma missão não muito bem feita prejudica. Ser a empresa mais centrada no cliente da Terra. Ser a empresa mais centrada no cliente da Terra. Para vocês é Amazon, Petrobras ou Samsung? Olha, eu diria Samsung, mas eu não tenho certeza, não. Eu diria a Amazon. Amazon. Eu diria Amazon. Amazon também. Olha que surra deve tomar o autor dessa missão. Não diz nada, né? A missão tem que dizer o que a empresa, pelo menos a área, né? O que a empresa faz. Quem mais quer falar, Ana? Pode botar no chat também, que algumas pessoas estão sem microfone. Petrobras, professor, cliente da terra, gasolina. Pá. Do preço que ela tá. Esse meu pensamento aí no preço que ela tá, a Petrobras está meio caída sobre isso. Esqueceu da gente. Então, é da Amazon. É da Amazon. E fica aqui uma... eu sei que a Amazon trabalha com várias coisas, mas simplesmente essa missão, ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, eu não entendi. Né? Não dá para a gente saber. Então, a missão, olha a diferença da outra missão, ser solução inovadora em higiene e limpeza. Eu sei que a Amazon tem várias frentes, né? Mas poderia trabalhar, ser uma empresa inovadora, que busca entender o novo cliente, dava para dar uma melhorada muito legal. E eu mesmo, lendo aí, eu marcaria a Samsung também. Então, parabéns a quem marcou a Amazon aqui, que é a correta. Olha, é missão ou é visão aqui? Missão também. Servir pizzas maravilhosas todos os dias, com rapidez, segurança e energia positiva. Quem eu sou? Aí vai ser bem uma pegadinha para a gente chutar a letra C. Walmart, Domino's ou Pizza Hut? Servir pizzas maravilhosas todos os dias, com rapidez, segurança e energia positiva. Eu acho que não ficaria o Walmart.
O Walmart que está achando que é pegadinha. A pizza tá muito na cara, né? O Pizza Hut, eu acho que é assim que fala, que eu não sei se eu tô vendo direito, que eu acho que é a pegadinha. Eu acho que o Walmart que não sei. Não sei. Um voto para o Walmart. Quem mais? Domino's ou Pizza Hut ou Walmart? Não tem certo ou errado, gente. Bora. Ou não pode ir no chat também que eu leio. Rapaz, professor, a Pizza Hut eu nunca pedi, não, para saber assim. A Domino's não chega até minha casa. A Walmart, muito menos. Aí complicou pro meu lado. Mas na sua opinião é qual, Igor? Eu iria na Domino's. Eu já. Se você ir na Domino's lá, você vai ver que logo na frente dela tem uma cultura totalmente grande sobre ela, explicando sobre a história dela, tudinho. Aí, pelo que eu saiba, eu iria na Domino's. Mas a Hut também é uma empresa muito grande. Se você vê em todo o Brasil, se você perguntar qual é a melhor pizza assim que você acha, aí todo mundo vai falar Hut. Aí é bem complicado, mas em mim eu iria na Domino's. Olha, tem Clara Domino's, Karen Domino's. É a Domino's. Professor? Pois não. Cheguei. Quem foi? Tá aí. Eu poderia escolher se você comesse primeiro. Aí eu ia avaliar, né? Qual que seria a melhor. Mas Olha, eu vou na Domino's. e eu adoro botar uma comida final de aula, vocês já estão acostumados, não tem jeito, eu desisto. Agora eu já tô de barriga cheia, não tô com fome, não. Eu me entrego, é a Domino's. Quer ver se na presencial você também vai botar pizza. Eu levo a pizza, antes de voltar. Já encomendo. Aí bem que os professores Ainda poderiam bem que mandar ela é pizza pra gravada. gente, né, pessoal? Podem gravar aí, ó, que a gente Teve uma voltar. faculdade que a professora mandou pizza pros alunos, muito massa. Peraí, deixa eu gravar um áudio do professor falando isso pra jogar no grupo aqui. Peraí. Eita, Júlia. Que foi, Júlia? Eita, Júlia. Calma aí, deixa eu atrás do grupo. Achei muito do grupo. Ó, vou começar a gravar. Pode falar, comer professor. pizza com os alunos, aí mandou para cada um. Quando a gente voltar. Cadê? Pode falar, professor. Quando a gente voltar, tem pizza. Mas tô Tem brincando, pizza não, o senhor vai comprar pizza. Fale sério. Fechado. Eu não tô comendo, não. Vai garantir. A gente conta pra lá e faz o pedido. Tá fechado. Gente, grava isso aí, viu? O salário bom. Ei, daqui uns anos é a gente, hein? Tem uma brincadeira, mas é no Kahoot. Mas eu... Né? Deixa a gente fazer mais aí. Olá! Visão. O melhor serviço de distribuição de entretenimento do mundo. Visão. Licenciando conteúdo de entretenimento em todo o mundo, criando mercados acessíveis a cineasta e ajudando criadores de conteúdo em todo o mundo a encontrar um público global. Quem eu sou? Panflix, Globoplay ou Netflix? Netflix. Ficou muito... Olha como ficou legal a visão, gente. Como está bem na clara quem é a empresa, o que é que ela quer ser. Ou seja, poxa, quando ela coloca assim, ela não quer só vender conteúdo para a Rafa, não. Ela quer, Thay, que o cineasta produza também. Tem que aplaudir. Essa é específica. Agora a Amazon, concorrente na Terra, rapaz, vai ser difícil. Centrada no cliente da Terra. Esses meus colegas falam tanto da Netflix que eu juro que eu já cancelei o Globoplay e vou para Netflix. Imagine só como eles vão ser um empreendedor. Eu não vou nem passar perto do começo deles. Olá, outra visão. Visão. Ser o parceiro que ajuda você a crescer através de soluções criativas em alimentos e bebidas respaldadas por marcas reconhecidas
que permitam inovar e satisfazer seus clientes. Aí, fui clicar aqui, eu tirei. E satisfazer os seus clientes. Como empresa líder mundial em nutrição, saúde e bem-estar, a equipe tem verdadeira paixão pelo que faz e está sempre comprometida com a tarefa de oferecer fórmulas criativas, personalizadas e comercialmente viáveis. Para vocês, que empresa é essa? Nestlé, Coca-Cola ou PepsiCo? Nestlé. Nestlé. Saudável Coca-Cola e PepsiCo é complicado. Nestlé, gente. Né? Então, vejam que uma visão bem feita, ela deixa claro o que a empresa faz. Vocês já mataram logo a charada. A Coca-Cola não tem alimento, né? E nem busca tanto saudável assim. Né? Então, e a PepsiCo, né? Tanto Pepsi, né? Mas também eles fazem salgadinho, todinho. Aqui em Feira tem fábrica da Nestlé e dá, que muitos de vocês podem vir. Tem um passadozinho meio bem complicado, né? Para falar sobre saúde, sobre essas coisas. Principalmente a receita dela. Aí complica um pouquinho pro lado dela. Meu irmão é engenheiro de alimentos, né? De formação, né? E atuação também, ele atua como engenheiro de alimentos. Aí ele fala, rapaz, a gente consegue imitar o Guaraná fácil, consegue o outro fácil, mas o diacho da Coca-Cola não fica igual, né? Então, gente, o primeiro passo para conhecermos uma empresa... vocês gostaram do joguinho, né? O primeiro passo de conhecermos uma empresa é sabermos a missão, a visão e os valores dela. Então, quando a gente for iniciar o nosso TDE, se a empresa que nós estamos fazendo o TDE não tiver, juntos nós vamos construir uma missão, uma visão e uns valores para essa empresa. Né? Vamos dar de presente ao dono dessa organização que está abrindo as portas para a gente fazer o trabalho. Né? Porque é muito importante. E não é só, por exemplo, eu não começo na empresa que eu trabalho nenhuma reunião sem primeiro eu ler a missão, a visão e os valores. Para que naquela reunião a gente não esqueça quem é a empresa, onde ela quer chegar e o que ela não abre mão. Os meninos já ficam um pouco chateados, né? E as meninas também. Quando eu começo, gente, olha a missão, visão e valor, a gente já sabe, né? É só para a gente não esquecer, porque é muito fácil de a gente se perder no decorrer do dia e virar uma simples placa, Vitor, uma simples placa, Val, uma simples placa, Lucas, na parede. E não é essa a função da missão, visão e valores. E o segundo, para a gente encerrarmos, após eu saber a missão, visão e valores da empresa, eu tenho que saber quais os produtos ou serviços que essa empresa tem. Eu preciso entender, aqui eu estou falando da parte da estrutura do negócio, quais as vantagens competitivas que ela tem em relação à concorrência. Isso é importante, né? Qual tecnologia ela utiliza? Né? Eu preciso entender, para fazer uma boa estrutura, quem é a empresa. Vocês falaram aí de forma muito interessante, respondendo o exercício. Não adianta eu ter uma estrutura linda e maravilhosa e atender meu cliente ruim. Não adianta eu atender meu cliente muito bem e não ter uma estrutura tecnológica para o mundo que está mudando. Eu preciso encontrar um meio termo. Eu preciso perceber que o mundo está mudando e numa velocidade muito maior do que aquela que eu quero. Vou. Essas perguntas a gente também encaixa no TDE? Encaixa. Valeu. Vocês vão encaixar assim. Né? E é bem na primeira etapa, mesmo que a parte que você é até a mais fácil, que você melhor enxerga, Julinha. Logo de cara, você já sabe o que a empresa tem. Às vezes, o produto, só assim, gente. Por exemplo, vamos supor que vocês vão fazer de um supermercado. Não dá para enumerar todos os produtos que tem no supermercado ou no mercadinho. Ou todas as confecções, todo tipo de roupa que tem. Então, a gente trabalha por segmento, né? Então, cereais, brinquedos, sei, eu estou me perdendo aqui também. Laticínio, a gente separa por setores, no caso de supermercado e mercadinho,
E no caso de confecções, a gente vai ver, trabalha com todos os grupos, só com mulheres, só com crianças, só com homens, né? A gente tenta segmentar. Tá bom? O professor, mas isso aí já é na primeira parte ou é no decorrer do TDE? Essa parte que eu estou explicando para vocês aqui já vai estar na primeira parte que a gente entrega no março. Pronto, certo, obrigada. É a mais fácil, que você já percebe logo ali o que ela tem, né? Aí depois é que vai, o stakeholder já é mais difícil, né? Que você vai ter que analisar, mas a primeira etapa é mais fácil. Ficou claro? Professor, Pois posso tirar não? uma dúvida em relação ao trabalho? É Até a duas. questão 3. Tá bom, então vou tirar até 2. Essa questão 3 é a universidade e o curso de administração. Não estou conseguindo não. entender. Esse aí eu vou pedir para ser na aula de quinta, Tá bom, então. porque essa daí é de teoria e design. Na de hoje você não tem, Thay? Não. Não. Deixa essa aqui, Não. guarde aí para quinta-feira, senão a gente vai confundir os outros colegas. Não, tá bom. Eu não fiz atividade nenhuma, não, professor. Não vou mentir, não. Tava me sentindo bem, não. Pronto. Dá para fazer, depois você me manda. Mas E eu faço. melhores. Melhores. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida de uma atividade que eu achei nos arquivos que o senhor colocou sobre a Ford. Esse daí também é para responder pelo caso que o senhor colocou, né? Isso Então, mesmo. Isso mesmo. E é da outra. é de da quinta. outra? É de quinta. Eu sei que era dessa. Sem problema. A dessa você já fez, foi entropia negativa. Você já me mandou. Teve uma que eu mandei. Ah, é a mesma? É? Não. Entropia negativa que é dessa. Ford é da outra. Certo, desculpa. Nada. Ô, professor, assim, tem muitas atividades que não estão aparecendo no portal, não. No meu. Não sei se dos Se não colegas. tiver mais em tarefa, porque tarefa com tempo apaga, ela vai para arquivos. Aí a de hoje, por exemplo, eu não coloquei, mas depois eu coloco. Tá certo, mas eu vou fazer sim. Não deixa não, porque já está estudando. E é o que cai na prova. Pelo menos nessa matéria eu passo, né? Tem que passar. Ó, gente, vai passar todo mundo estudando, não tem erro. Pessoal, mais alguma dúvida? Queria agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês. A aula fica muito legal quando vocês participam. A gente tenta sempre encaixar aqui algo que faça com que vocês participem, mas são vocês que tornam essa